Tá começando aqui, tá blocando. Sabe? Pronto. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de fevereiro, ano de 2026. 7 não, 8, né? 8 de fevereiro, ano de 2026. Meu nome é Fabiana, perdão, estou perdida no espaço-tempo. Não tem problema não, tá? É, dando início a mais uma live aqui. Deixa eu só avisar, eu não estou transmitindo no Facebook, porque o Facebook toda hora tá me mandando aviso de que a transmissão tá lenta e acaba atrasando todo o resto, tá. Então eu realmente, não vou transmitir agora no Facebook, mas eu tô mandando o link para lá, ok? Só um minuto, eu já vou dar início, porque dessa vez eu achei uma coisa bem tá, o som tá certo. Eu acabei achando umas coisas aqui esquisitas, e eu quero deixar até mais para reflexão, para caso alguém também eh, queira acrescentar mais alguma coisa, tá. É um e-mail bastante sugestivo, porque, eh, não apenas porque carrega o conteúdo do de tudo que nós estamos assistindo, né, que faz parte da vida dessas pessoas, né, dessas aberrações, como deixa eu colocar aqui, como eu acho que pode estar sugestionando algumas outras ideias, tá. Eu sugiro que assistam para que leiam, o documento para entenderem do que se trata, ok. Eu vou colocar o número do documento aqui no Substack e vou colocar o documento no especificamente aqui no YouTube. Então quem quiser, eh, acho que no Insta vai aparecer também, tá. Deixa eu ver aqui. Gente, eu só peço um pouco de paciência, porque eu realmente tenho dificuldade de mexer com essas telas, porque eu realmente não enxergo nada. Então, eh, e o meu computador está travando, daí, eu vou pedir paciência para vocês. Mas deixa eu só explicar uma coisa aqui. Esse e-mail, são 3, 4 mensagens seguidas, só que eles estão meio fora de ordem, tá. Então eu estou tentando colocar, começa de baixo para cima, que nem os que estavam ontem, só que quando você lê eles todos, você vai, na nossa cabeça, ela vai automaticamente colocando em ordem, tá. O cérebro tende, a padronizar, tá. Isso aí, qualquer coisa que você veja, se você vê o número 10, 9, 8, 7, 6, você sabe que é um número decrescente, né, mas na sua cabeça você vai entender que aquilo está decrescendo e você automaticamente sabe a ordem correta, não é isso? Então, isso é um isso isso é uma característica do cérebro, tá, nós somos capazes de fazer isso automaticamente. Então, quando vocês lerem, assim, fora de ordem, se vocês não estiverem entendendo, e não estiverem atentos às datas ou horas, não tem problema. No final, você meio que vai perceber, tá. Caso você sinta dificuldade de ter essa percepção, isso não é automático, obviamente isso requer exercício, mas, isso com o tempo vem. Mas do contrário, tenta, de qualquer forma analisar, porque ainda que você não consiga entender muita coisa, alguma coisa você vai conseguir tirar dali, tá. E, tem algumas coisas nesse e-mail, que nesses e-mails que estão chamando bastante atenção, tá. Eh, vocês vão entender. Hum, deixa eu tentar me colocar ao lado, aqui.
Puta meu cara, agora eu não sei. Agora eu fiz besteira, né? Peraí. Assim melhor, tá? Assim melhor. Assim eu consigo explicar. Ah, deixa eu colocar o número aqui no Substack, tá? Tá aqui o documento. Então vamos lá, tá? Deixa eu ver se eu coloquei na ordem. É, isso. É. Ah, ó, vou começar aqui, deixa eu começar. Deixa eu botar ele bem em evidência. Não, aqui. Começa aqui, tá? Esse Jean-Luc Brunel, ele aparece em diversas vezes, né? E é um homem, parece que ser bastante conhecido. E eu só quero fazer uma ressalva aqui, por conta de umas características que têm saído nas mídias. Ele também já está, ele é bastante conhecido e tem saído recorrentemente nas mídias que nós temos vistos, tá? Gente, deixa eu só fazer uma introdução para quem estiver caindo aqui de paraquedas, literalmente, né? Perdão a brincadeira, né? Que eu estou fazendo análise de alguns dos documentos que saíram no Departamento de Justiça dos Estados Unidos referentes ao caso Jeffrey Epstein. E esse caso se refere a esse homem que atualmente é o maior traficante de pessoas conhecido no planeta, ok? E que está atualmente mais em evidência. Então, esses documentos estão disponíveis para quem quiser consultar, tá? Eu já coloquei o link nas minhas redes sociais e podem ir lá. Aliás, eu recomendo que façam o mais rápido possível, porque a qualquer momento essas mensagens podem vir a serem novamente eh, colocadas sobre sigilo, segredo de justiça, alguma coisa assim, sigilo judicial, né? É o termo. Mas, não importa, porque as vítimas, estão preocupadas, porque o que está acontecendo nas mensagens? As vítimas estão sendo expostas e os agressores não, tá. E relembrando aqui que até agora, eu não sei se vocês perceberam, mas quem está preso, todas as pessoas que são referentes ao caso, foi ele que foi preso, próprio Jeffrey Epstein, que se suicidou dentro da cadeia no ano de 2019, atentem a isso também, já volto para conversar sobre isso, tá? Já volto para falar sobre esse detalhe. E as únicas pessoas que estão diretamente relacionadas ao caso, que estão presas, é a Ghislaine, né, que eles falam Ghislaine Maxwell, que é a esposa dele, uma das esposas, não sei, mas é que está diretamente ligada ao tráfico humano também, mas são mulheres, tá? As pessoas que estão presas são mulheres, não que elas não sejam abusadoras, não estou passando pano, nada disso não, tá? Mas são mulheres e nenhum homem, até agora não vimos nenhum homem ser punido, sofrer uma punição à altura. O único que nós percebemos que sendo punido diretamente foi o príncipe Andrew, né, que foi expulso da monarquia, digamos assim, né, perdeu grande parte dos seus privilégios, naturalmente, né, em consequência. Então, estamos vendo que existe um esforço pela punição, tá. Existem alguns outros que foram punidos, mas até agora, de fato, assim, pela quantidade de pessoas envolvidas, pela quantidade de provas, né, porque são provas, né, os arquivos são provas do FBI, então é bastante, gritante esse fator, de impunidade, tá. Isso está chamando muita atenção e acho que o mundo deveria, dar mais atenção de fato ao que está acontecendo, principalmente por ter sido o próprio FBI que liberou e não prendeu as pessoas, né. É muito esquisito, tá. Falta de provas não é, são 3,5 milhões de arquivos, tá. E se estavam retidos pelo FBI, estavam retidos pela justiça, é porque fazem jus, né, à acusação. Ou seja, eles estão se livres por essas pessoas estão livres porque estão, né, não tem nem motivo para isso, eu não sei. Ninguém sabe e provável que nunca saberemos. Então deixa eu começar aqui, tá, com alguns detalhes. Essa mensagem, foi enviada do Jean-Luc Brunel para o Mathieu de Boissesson, acho que é assim que fala, tá. É no dia 7 de setembro do ano de 2013, às 2h52 da tarde, tá.
Olha só, um detalhe, sent from Samsung Mobile, tá. 2013 eu acredito que as mensagens já eram criptografadas. Se não eram, eu acho que eles também não estavam muito preocupados não, tá. Então eu vou pedir licença mais uma vez, só um minuto gente. Então olha só, então vamos começar aqui, tá. A mensagem vai, ó: "Je vais m'occuper de ma libido, que é um bon clinique". O que que isso quer dizer, tá? Isso aqui é o Jean Brunel para o Mathieu de Boisesson, são 2 franceses, ok? E ele está dizendo: "Eu vou me ocupar da minha libido. Kiev é uma boa clínica", tá? Estranho, né? Também achei. Seguindo, aí o Jean-Luc responde, não, não, espera aí, perdão, tem mais aqui em cima. Para o Jean-Luc, tá, a resposta parece que é do Mathieu, do Mathieu, tá aqui em cima, perdão. É que tá meio tudo bastante confuso, tá, mas é que eu não quero tirar da tela aqui, ó. Aí o Mathieu responde: "Perfeito, você faz bem, meu caro guru", tá. Aí repara bem que eu coloquei esse nome, e Svetlana, que o que ela vai querer? Que va elle alors? Je n'ai pas bien compris dans le brouhaha. É o seguinte, ele perguntou: "E a Svetlana?", parece que é o nome de uma mulher, né. "O que ela vai querer?". Eu não entendi muito bem por causa do burburinho, do barulho que devia estar na hora que eles estavam conversando em algum lugar, tá. Só que Svetlana é o nome da filha de Stalin, Joseph Stalin, ok. E Kiev, ele se referiu no e-mail anterior, parece ser o lugar da clínica, só que eu não sei se Kiev está se referindo à clínica ou se Kiev está se referindo a Kiev mesmo, tá. Svetlana é a filha do Stalin que fugiu da Rússia e denunciou o pai, tá. Então, eu acredito que Svetlana seja o codinome de alguma mulher, provavelmente russa, que estava fugindo da Rússia por algum motivo, tá. Então não tem como saber, a não ser que nos aprofundemos nos e-mails e procuremos por essa mulher. Eu vi isso ainda agora e não tinha me atentado. Eu fui procurar o significado da palavra e também Svetlana, significa, lumière, luz, tá, clara. Então esse nome é recorrente, não só aqui nesse e-mail, mas ele é muito usado, na Alemanha também, com outra, em outros, tem outros e-mails que trazem em alemão, tá, o nome com mesmo a mesma palavra, só que em alemão, tá. Eu trarei mais tarde, mas vamos focar aqui que está em francês e russo, no caso, né. Então, citando Kiev como uma clínica para a pele, né, mas não acredito que seja isso. Eu acredito que isso inclusive possa ser, código cifrado para mensagens de guerra tá sendo passada ou não, não sei, tá. Não temos como saber. Mas piora, a coisa piora. Olha só. Aí, ó, o Jean Brunel, responde ao Mathieu, ó, de Boa Session, tá, logo em seguida. Ela vai um enfant. Ela quer uma criança. A Svetlana quer uma criança. Aí o Mathieu responde: "De quem? Sua? Vou propor isso, que boa ideia, né, vou propor isso, que boa ideia. Propor a quem, né?". Vamos ver, continua. Aí o Jean-Luc Brunel, para o Mathieu. Engraçado, repara aqui, ó, tá em português agora, de Jean-Luc, tá? Não é estranho isso? Pode ser francês também, mas eu acredito que não, tá em português, tá? Esquisitíssimo isso. Aí, ó, é o Mathieu e o Di, o Jean-Luc mandou, não só para o Mathieu, mas para o Jeffrey Epstein aqui, tá? Mas copiado para o Mathieu aqui, ó. Jeffrey, Mathieu likes the idea. I don't think it's so hard to really convince him.
but can he deliver? Not so sure. O que ele quis dizer? Jeffrey, Mathieu gostou da ideia. Eu não acredito que seja difícil de convencer ele, mas como ele vai poder entregar? Eu não sei muito bem, eu não entendi. Eh, Para quem está querendo ter uma criança, né, se fosse para ter filho com a Svetlana ou se for para ter uma criança, para que o delivery, né, para que entregar a criança? Porque a princípio está parecendo que eles estão querendo ter um filho, né, o diálogo, mas aí aparece ele mandando para o Jeffrey que como que vai entregar, tá. Então não se trata de uma gravidez ou de um filho, pode ser que a criança seja para outro objetivo, tá, que não da paternidade ou da maternidade. E isso foi tratado com quem? Com o Jeffrey. Continua. Aí o Mathieu responde para o Jeffrey direto. Jean-Luc might do it certainly as well. I promise to take care about the child and the mother for vacation. Só que, olha só o horário desse e-mail, já volta para o horário anterior ao do primeiro e-mail que foi enviado, tá. Então, eu não sei se, essa resposta do Jeffrey tá com a tarja, mas esse de vacation é do Jeffrey, tá. Então é ele que tá aqui, tá. Então, eu não sei se, ele já estava em paralelo enviando os e-mails para o Jeffrey, entendeu, ao longo da conversa, tanto é que esse aqui deveria ser o primeiro e está aparecendo por último, ou se realmente a resposta foi depois, por algum motivo, não sei, tá. Não dá para entender muito bem. Eh Eles já deviam estar conversando em paralelo, e o que ficou foi a conversa entre os franceses a respeito da mulher que parece uma mulher russa, né, se esse codinome que ela está usando de repente foi exatamente para não identificá-la, e é provável que para manter esse contato, dizendo que ela queria a criança, tá. Mas quando ele falou em delivery, entregar a criança, também pode ser que ela esteja querendo ter uma criança e comprar mesmo assim, né, comprar uma criança, ou para que nós também o objetivo nós não sabemos. A ressalva que eu queria fazer aqui no início e acabei esquecendo, é que o 2 ressalvas. O Jeff Epstein não parecia ser um usuário de drogas, nem drogas lícitas, nem ilícitas, tá. Se era, não era, não dependente de nada, não parecia ser, mas o Jean-Luc, Brunel era dependente, é cocanômano, não sei se está vivo, agora eu esqueci tantos nomes que eu tenho visto, mas ele é dependente da cocaína, tá, e faz uso abusivo da cocaína, diz que, de acordo com os e-mails que eu tenho visto aqui, ele fazia uso diário de cocaína, então, essas coisas valem a pena serem, colocadas aqui, tá. Então, deixa eu retornar ao primeiro e-mail, para a gente ver os horários aqui, ó, 3h07, aqui começa 2h52, foi o primeiro que eu li para vocês, tá. Só que aquele lá de cima estava 1h38, como se aquele fosse o primeiro de todos, mas não faz sentido aquele ser o primeiro de todos, tanto é que nos arquivos ele está por último, tá. Então aqui esse, ó, ele começa aqui, mas vamos ler novamente, tá. Ó, je vais me ocupar de ma libido. Eu vou me ocupar da minha libido. Kiev é uma boa clínica. Esquisitíssimo, né, isso, né. E é de um francês, Jean-Luc Brunel, Pocanômalo, para o Mathieu de Boissesson. Esse Mathieu aparece em outros e-mails que eu falei aqui, um deles eu falei ontem, tá. Eu ia até tentar colocar, deixa eu ver se eu encontro. Ah, tá. Gente, foi um que eu trouxe ontem? Não sei se trouxe sim. Foi sobre a cobertura da Atlântica, tá. O Mathieu, junto para o Jean-Luc. Só que a cobertura da Atlântica foi tratada em 2011, tá. Esse e-mail daqui, ele é já de 2 anos após, 2013, tá. Então, se passaram 2 anos. Aquele e-mail que eu estava me referindo era sobre a respeito da cobertura da Avenida Atlântica.
ele estava sendo enviado por um BlackBerry, tá, e agora é um Samsung Mobile, ou seja, eles já mudaram os celulares, tá, e são as mesmas pessoas, tá. Então deixa eu dar só mais uma passada nos e-mails todos pra gente analisar aqui. Alguém querendo mandar alguma sugestão pode enviar, eu não estou conseguindo ler agora, deixa eu até olhar no Insta também, não tem ninguém mandando nada, então eu estou dando continuidade, tá. Qualquer coisa vocês avisam. Mas eu estou achando bastante preocupante o conteúdo desses e-mails, tá. Não apenas pela exploração sexual, não diminuindo, lembrando disso, tá. Mas eu estou achando extremamente grave, muito mais grave do que as pessoas estão achando que é, tá. Aí olha só, ele vai se ocupar da libido, quer ver uma boa clínica, o Jean-Luc responde: "Ah, perfeito, meu caro guru", tá. Então é, o Mathieu responde, perdão: "É perfeito, meu caro guru". Então esse Jean-Luc Brunel é tipo uma espécie de mentor, né, junto com o Jeff Epstein, parece que eles estão lá no topo dessa cadeia alimentar mesmo, propriamente dita, tá. Então, esse Mathieu, e ele que resolve esses problemas de apartamento, então parece que o Mathieu é mais um funcionário, que está tentando, manter, o status quo através desse relacionamento entre eles, né, e fazendo pequenos favores, essas coisas, tá. E, então ele responde: "É, perfeito, meu caro guru", e mencionando a tal da Svetlana, que ela vai querer, tá, para ver como ele realmente parece um resolve tudo desses 2, tá, esse Mathieu. Eu não entendi muito bem a conversa por causa do burburinho, tá, do barulho na hora. Eu não sei se ele não entendeu muito bem por causa do burburinho, ou se isso também é para disfarçar, né, dentro do contexto do e-mail para, se alguém ler, não entender do que se trata. Porque o que que ela vai querer, né, é para não dizer assim, se ela quer uma criança, se ela quer um adulto, se ela quer uma mulher, se ela quer uma loura, uma morena, uma negra, tá. Eu acho que é isso, né, do burburinho foi só uma forma de disfarçar, o real objetivo, que era a compra de uma pessoa, tá. Aí, voltando aqui, ó, e ele é bem direto, né, o Jean-Luc responde ao Mathieu: "Ela vai querer uma criança", pronto, ponto. Aí eu percebo que esse Mathieu, ó, ele tá o tempo todo, disfarçando os e-mails, tá. O Jean-Luc Brunel e o Jeff Epstein em momento algum fazem isso, mas o Mathieu tá o tempo todo, viu, burburinho, agora ele volta isso: "De quem? Sua? Ah, que boa ideia". Tá claro que ele tá tentando dar uma disfarçada, porque ele já devia estar preocupado em ser pego, tá, enquanto os outros que estão no topo da cadeia estão um pouco se lixando, porque eles já tinham dinheiro para comprar todo mundo, e o Mathieu não passa de um empregado como outro qualquer, entendeu? De alguém que está fazendo isso porque, por interesse financeiro, tá? E que não é diretamente alguém que está no topo. Caso fosse assim, ele não precisaria estar tentando disfarçar para proteger seu próprio rabo, tá? Aí o Jean-Luc, novamente, olha só como ele é direto, tá? Aí ele envia para o Jeffrey e para o Mathieu ao mesmo tempo. Jeffrey, Mathieu gostou da ideia. Eu não acho que é tão difícil de convencer ele, mas ele vai conseguir entregar? Não sei. Conseguir, então, por que que seria difícil de convencer ele? Porque o Mathieu ele não é do topo como eles, entendeu? Então o Mathieu vai fazer o serviço, mas vai ter que ser convencido de fazê-lo, porque em 2011, como eu li para vocês, ele estava resolvendo problemas de apartamentos. Agora ele já está sendo envolvido com a compra e venda de crianças, né. Então vamos ver aqui. Então é isso que está dando a eu entendi dessa maneira. Pode ser que alguém possa ter uma ideia, que está para além, tá. Aí ó, aí o Mathieu, voltando ao horário, isso aqui é no início, é como se fosse anterior, tá. "Jean-Luc might do it certainly as well. I promise to take care about the child and the mother for vacation", tá. Isso era do Mathieu pro Jeffrey. E ele tá falando assim: "O Jean-Luc provavelmente",
vai fazer isso. Eu prometi, de cuidar da criança e da mãe, para férias, tá. Isso aqui já devia ser o Jeffrey tentando convencer o Mathieu a fazer esse tipo de serviço. E a conversa começa lá embaixo com o Jean-Luc e o Mathieu conversando, tá. E parece que o Jean-Luc está tentando, fazer com que o Mathieu entregue a criança, a encomenda, para a Svetlana, que parece ser uma mulher russa, tá. E o Mathieu tendo todo cuidado o tempo todo, com o vazamento das mensagens, mas ao mesmo tempo você percebe que o Jean-Luc e o Jeffrey, em momento algum, estão preocupados de alguém ler e interpretar de qualquer forma que seja, tá, eles não se preocupam. Então percebe-se que existe essa hierarquia dentro dessa cadeia alimentar que eles mesmos criaram, ok? Gente, tá. Olha, eu vou encerrar essa live aqui, tá. Eu não vou deixa eu ver se eu encontro mais algum detalhe para acrescentar a esse, mas eu acho melhor não. Eu vou deixar assim bem devagar, tá, porque não adianta a gente sair correndo. São muitos pequenos detalhes. Viram quanto tempo que eu levei aqui para explicar para vocês. Eu levei bastante tempo para entender e eu leio francês, tá. Traduzindo só, vocês não vão entender apenas, porque vai traduzir dá para entender obviamente o que está escrito, só que, vocês têm que ter atenção, o cuidado de procurar pelo significado de nomes, tá, porque esse Svetlana é a primeira vez que eu encontro num e-mail, tá. E foi bom eu ter encontrado, porque agora, eu já tinha encontrado falando sobre um russo, tá, sobre um tal de russo, um russo, ou o russo, Jeffrey Epstein ou o russo, tá. São 2 pessoas que parecem estar na mesma hierarquia. Eu falei na mensagem anterior, tá. Parece que os russos estão diretamente envolvidos também, tá, não se sabe exatamente quem, ou se é só um, mas Svetlana, fazendo referência a esse nome, tá, dificilmente esse vai ser o nome real da pessoa, porque esse é um codinome, ainda mais porque remete à filha de Stalin, que fugiu da Rússia e denunciou o pai, tá. A época União Soviética, né, então, então isso, pode ser fazendo referência a essa mulher que pode estar fugindo da Rússia, porque por que que ele ia falar que Kiev é uma boa clínica, tá. Detalhe, nós já ouvimos falar de tráfico humano, acontecendo na Ucrânia, aqui mesmo no Brasil, né, para o turismo nós sabemos qual. Então, pode ser que essa russa, tenha fugido da Rússia e pode estar associada aos ucranianos, não sabemos. Mas Kiev é uma boa clínica para ele cuidar da libido? Não é esquisito? Preciso cuidar da minha libido. Kiev é uma boa clínica, né? Essa russa, da onde vem essa criança, né? Será que é da clínica de Kiev, né? Será que essa clínica é clínica ou será que ele vai se cuidar lá porque a encomenda vem, não sei. Tá, não sabemos, não tem como saber, a não ser nos aprofundando nessas pessoas e nesse assunto desses e-mails especificamente. Por isso que eu estou trazendo aqui, se alguém encontrar mais alguma coisa que encaixe para a gente, montar o quebra-cabeça, tá. Mas Kiev, gente, a palavra Kiev, a palavra Svetlana, tá, referindo a uma mulher, uma criança, tá, uma criança. A princípio a gente está achando que é uma criança, né, que vão ter um casal querendo ter um filho. De repente quem vai entregar a criança, né, delivery, né, em inglês. Então, um trecho do e-mail em português, cara, então eu não sei se alguém alterou esses dados, acredito que não, tá. Eu entrei no site assim que eu peguei, eu estou colocando aqui, então realmente, são situações bastante graves. É mesmo porque, se isso não se tratar de crianças, se tratarem de outras coisas, mensagens cifradas, aí já é o Samsung Mobile que eles estão usando, tá, a mensagem já e é e-mail, e-mails geralmente não são criptografados, e-mails são extremamente frágeis, qualquer um pode,
a qualquer momento, naquela época, mais ainda, tem 13 anos atrás, né, estamos em 2026, é de 2013, esse tempo atrás, o e-mail é uma coisa extremamente corrompível, tá, extremamente fácil de quebrar, qualquer hacker faz isso, tá, ainda mais naquela época que a criptografia estava começando a se popularizar, não era de acesso a todos, ok? Mas em todo momento o Jean-Luc, Brunel não está preocupado, nem muito menos o Jeffrey Epstein, não se preocupou em momento algum em criptografar mensagens, tá. Geralmente quem age dessa forma são as pessoas que estão no topo, que têm condição de pagar pela sua segurança, tá, pela sua proteção de outras formas que não, necessariamente e tampouco se lixando, gente. Eles tiravam fotografia, filmavam e, compartilhavam em grupos grandes. Obviamente que eles sabiam que isso podia ser, exposto a público a qualquer momento, em nenhum momento eles se preocupavam. Então por quê? Se alguém abrisse a boca, esse alguém acabava como diversas vítimas acabaram, mortas, tá. Então eles se garantiam nisso, inclusive na morte das vítimas, caso elas viessem a falar alguma coisa, tá. Mas o que me chama atenção é para essa e por que que essa russa, se caso ela seja russa, caso ela esteja usando o sobrenome russo, por que que ela estava fugindo da Rússia, né? Por que que ela usou o sobrenome do Stalin? E por que tratando de Kiev? E por que tratando de uma criança? Não é esquisito, né? Por que que ela fugiu, né? E por que está falando das crianças de Kiev, para começar, a cuidar da libido, fala da clínica de Kiev e logo depois ela quer uma criança. Uma pessoa que usa o codinome de uma russa que fugiu, né. A mensagem fala por si, né, as coisas, conversam por si mesmas, tá. E detalhe, aquela época ainda não tinha iniciado a guerra na Ucrânia, tá. Vladimir Putin ainda não tinha invadido a Ucrânia, tá. Então tem alguns detalhes, lembrei, ainda bem que eu não fechei agora. Tem alguns detalhes aqui interessantes, aqui. Agora eu acho que eu consegui lembrar. Ai, Tati, obrigada, irmã. Obrigada, força. Vamos continuar. Eh, aqui, um detalhe que eu me atinei, agora eu esqueci, mas se atentem para esses detalhes, tá. A guerra ainda não tinha começado, era o ano de 2013, tá. Já existia uma certa tensão naquele território, Vladimir Putin estava pedindo à OTAN que não avançasse sobre as suas fronteiras, tá, e a Ucrânia o tempo todo insistindo em fazer parte da OTAN, tá. O Zelensky insistindo, não lembro na época se já era o Zelensky que estava como presidente, não lembro agora eu estou meio confusa por conta dos e-mails. Mas eu vou darei continuidade a isso, mas vamos fazer essa ressalva, tá, ao nome Svetlana, que significa luz, lumière, em francês, tá, o prefixo, o Svet, acho que é Svet, que significa luz, tá. Em alemão, agora eu não sei exatamente, mas eu vi aqui em outro e-mail, eu vou trazer, acho que é Klein, não sei, tá? Acho que é Klein. E tem um e-mail referente também a esse nome. E eu tô achando que isso são códigos que eles estão usando, para se referir a, adivinhem o quê? Ao branqueamento da sociedade, tá? Ao que o Vladimir Putin acusava a Ucrânia de limpeza étnica através do nazismo. Lumière, Svetlana, Klein, luz, clara, tá? E eles usam isso o tempo todo, tá? E eles fazem uso dessas palavras, ok? Então que fixem isso como mais um indício de, limpeza étnica e eugenia através do nazismo, tá? Ou seja, através da imposição de valores sobre a vontade da humanidade, a imposição através da força, tá? E provável que essas crianças possam ser fruto dessa limpeza étnica,
ok? Agora, provável que eles podiam estar querendo comprar criança para sabe-se lá para quê, tá? Se é que era uma criança, né, ou era um bebê, ou do que se trata isso? Kiev é uma excelente clínica, né, preciso cuidar da minha libido, Kiev é uma excelente clínica. Por quê? A Svetlana, né, que significa Clara, né, que é uma criança e é fugida da Rússia, né, um codinome desse, é bastante esquisito, tá? Então tudo conversa com a proposta nazista, que o Vladimir acusava, a Ucrânia de estar desenvolvendo, tá, no seu território, e que cientistas aqui do Brasil constataram como reais, essas células nazistas, inclusive atuando aqui no Brasil, tá? Então esse e-mail é bastante grave, tem um conteúdo extremamente perigoso, tá, e uma estrutura já criada e que eles já entendem, né, um código, de uma língua que eles estabeleceram através desses significados das palavras. Então, não adianta só analisar as imagens, identificar as vítimas, se nós não conseguimos identificar os agentes que estão por trás desse processo nazista que nós estamos acabando de ver, tá? Identificar aqui. Eh eu não vejo de outra forma, tá? Não acredito que essas palavras tenham um significado muito para além disso não. Tanto é que nós vemos a maioria das crianças, ainda que estejam sendo submetidas a torturas, né, essas coisas horrorosas, a maioria disso tudo são brancas, são louras, têm olhos claros, tá, e por aí vai, tá. Não que as crianças negras não estavam sendo aliciadas, estavam sim. Tem relatos e denúncias de crianças negras sendo, também escravizadas, tá. Não eram a maioria, mas por quê? Porque o que está em evidência agora são os arquivos da Little St. James, que é a ilha particular do Jeffrey Epstein. Lembrando a vocês, gente, por mais que isso dê dinheiro para a manutenção daquela ilha, do rancho no México. Se ele tinha um rancho no México, tá? As crianças no México têm alto índice de desaparecimento de crianças, tá? E por que esse muro do Donald Trump com o México, né? Sabendo que ele também está envolvido nisso, tá? Então, do que eles tinham medo, né? De algum tipo de resistência por parte desses países ao saberem que isso porque uma hora isso iria vir à tona, né, então todos os países iam perceber do que se tratava. Então acredito que, o Donald Trump já estava se precavendo através do muro, do medo que ele tinha dessas pessoas ficarem revoltadas caso isso viesse a público um dia, e veio. E aí até agora não está acontecendo nada, né. Eu estou perplexa com o comportamento bovino da humanidade, tá, o comportamento de todos os países. Só as vítimas estão gritando, só as vítimas estão botando a cara. Algumas pessoas estão se manifestando, alguns ativistas, o governo, membros dos partidos dos democratas, também dos republicanos nos Estados Unidos, que estão revoltados, com razão, óbvio. Quem não está revoltado é maluco ou é cúmplice, tá? Então, nós precisamos disso, tá? Nós precisamos estar atentos a esses detalhes nos e-mails. Isso está revelando uma rede internacional que vai para além da exploração sexual. Pode se tratar, inclusive, de armas, tá? Não sabemos, não temos como saber. Quem garante que esse bebê, essa criança, não pode ser uma bomba atômica ou uma coisa parecida, tá? Porque eu mostrei para vocês o mapeamento submarino dos cabos de energia elétrica que eles fizeram, tá? Um mapeamento gigantesco ao redor do mundo inteiro. Para que alguém vai querer um mapeamento submarino de cabos elétricos, gente? Se não tem a intenção. E ontem eu mostrei para vocês os projetos que eles estavam construindo aqui no Brasil, 2 em operação e os outros em desenvolvimento, todos com rede elétrica em construção, 2 operando e os outros todos em construção também. Brasil e Índia, um documento de 868 páginas, e só 2 páginas dele estavam dispostas pelo FBI. Cadê as outras 800 páginas, gente, desses documentos? Onde estão esses projetos? Do que se trata isso? Por que que ninguém no Brasil foi questionado, interrogado? Por que que isso não está chegando a nós como deveria? Tá? Então são questões que devem ser levantadas. Sugiro a vocês que assistam os 3 primeiros vídeos que eu gravei, tá? Um está intitulado Boa Tarde, eu vou até mudar o título para fazer referência direta, mas na descrição eu coloquei
Inside the Empires, e os outros dois, Dissecando JE parte 1 e Dissecando JE parte 2, para vocês entenderem os documentos que eu trouxe aqui, tá? E esse agora eu vou encerrar, lembrando disso, essa época, nesse meio, a guerra não tinha começado, e Kiev e Svetlana fazem muita, tem um símbolo muito, acho que muito, nesse momento agora, desse meio, naquela época, e agora a gente pensando, né, voltando, raciocinando sobre isso, tem um significado bastante peculiar dentro de todo esse contexto que nós estamos vendo, tá? Lembrando também que o nome, acho que foi do avião, né, que soltou a bomba atômica em Hiroshima, foi Enola Gay, eu acho que foi o nome do avião, se eu não me engano. Então, lembrando que se usam nomes para essas coisas, tá? Para aviões e armas. Não que isso se trate disso, eu não acredito que seja isso, tá? Não acredito mesmo que se trate de armas, acredito que se trate de crianças ucranianas sendo traficadas, tá? Por nazistas. Por que nazistas? Porque então, detalhe, porque já que são nazistas, né, que é a supremacia branca, por que eles estão fazendo isso com as crianças brancas, gente? Porque o nazista, ele não é porque ele prefere a raça branca que ele vai deixar de sacrificá-la também, tá? Eles são monstros, se tratam assim, dessa maneira, tá? Então eles continuam sendo nazistas, ainda que façam isso só com louros, porque o resto eles querem que morram, tá? O resto das outras raças, latinos, negros, todo mundo, querem que se explodam literalmente, tá? Então isso significa nazismo, sim, tá? Isso é nazismo, na sua forma nua e crua, literalmente falando, tá? Se é que eu preciso falar mais alguma palavra, né, literalmente, figurativamente, em todos os sentidos, tá? Então, quando o Vladimir acusa a Ucrânia da prática de nazismo, eu acho que ele não estava completamente errado, tá? E a guerra começou logo depois desses e-mails aí, alguns anos depois, foi em 2014, 2015, já vamos, não, perdão, 24 anos, 14 anos, né? Agora estou perdida no tempo de novo, tá? Foi quando que começou, 2019? Ai, agora eu esqueci, gente, mas foi há alguns tempos, não interessa, né, ninguém sai bombardeando um país da noite para o dia. Provável que ele já estivesse, né, sobre essa com essa investigação em andamento há séculos, tá? Isso aí não é da noite para o dia, né, e ninguém resolve bombardear um lugar também do nada. Esse projeto, com certeza, já vinha se acumulando ao longo dos anos, e não foi só porque a OTAN estava avançando seu território. Pode ser porque a OTAN está protegendo esse projeto nazista, ou então fingindo que ele não existia. Talvez a OTAN não soubesse que ele existisse. Tanto é que o Donald Trump está formando a força paralela à OTAN, né, dos países aliados a ele, que não contam com todos os países presentes na OTAN. Tá? Muitos dos países da OTAN se recusaram a fazer parte desse conselho paralelo do Donald Trump. Então, isso indica mais outro sintoma de que o nazismo está, sim, fazendo parte da agenda desses países associados ao Donald Trump, tá? Então, gente, agora realmente eu vou encerrar e deixo aqui essa reflexão a todos vocês, agradecendo a presença, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, obrigada, irmã. Minha irmã está aqui assistindo, muito obrigada. Tá, muito bem-vindo, se inscreve aqui no meu canal para a gente conversar mais, e eu vou continuar fazendo as análises, sugiro que vocês façam o mesmo, enquanto nós temos tempo, porque a qualquer momento esses arquivos podem ser, apagados ou, trocados novamente no sistema, tá? E aí, nós não teremos mais como saber, o andamento da situação, tá? E quem quiser saber de mais alguma coisa, deixa nos comentários, tá? Eu vou abrir lives ao longo do dia, para maiores conversas, é que aqui realmente eu não estou tendo acesso ao público. Eu não sei por quê, eu acho que eu estou com algum problema de configuração, tá? Mas quando eu faço pelo celular, eu consigo conversar com as pessoas. Então eu tenho aproveitado essas lives, ao longo do dia para fazer esse trabalho, até de explicar do que se trata e convidar as pessoas aqui a participarem do debate em relação a esse assunto, tá? E a outros também, que eu não tinha trazido esse assunto aqui, nem ia trazer. Mas, conforme eu fui abrindo, né, fui ter a ideia de abrir, porque estou vendo tanto, né, estou vendo tanto
as pessoas estão desesperadas e coisas absurdas acontecendo que não tem como eu não consigo ficar imparcial, tá, eu não consigo mesmo, a minha natureza é essa, e eu vou tentar até onde eu aguentar, porque sinceramente, é o 4º vídeo que eu gravei agora, e eu confesso que eu já estou hiper desgastada, tá. Não psicologicamente mesmo, por conta do conteúdo ser tão agressivo, né, um conteúdo que vai corroendo a gente por dentro, tá. Fora os vídeos que eu tenho assistido, acho que eu já assisti mais de 200 vídeos das vítimas, dando os seus depoimentos, então é extremamente, doloroso, tá, para qualquer pessoa que for assistir. As crianças falando então, realmente é um absurdo atrás do outro que nós estamos vendo, mas essas crianças não parece que vão ser protegidas por esse conselho criado pelo Donald Trump, tá, esse conselho nazista, que sim submete as crianças a isso, até porque essa forma, de nazismo, de sacrifício das crianças, é uma forma de controle extremo, de ter certeza que a criança jamais vai se levantar contra o Reich, né, o novo Reich que está se erguendo, através desse império nazista que o do 4º Reich, né, digamos assim. O Donald Trump está erguendo o 4º Reich, que seria, o 4º império nazista no planeta, né, porque acho que chegou até o 3º Reich, não sei se eu estou correta nisso, perdão até, tá, tô fazendo só essa ilustração só para que as pessoas entendam, tá. Mas esse conselho paralelo é nazista, são todos nazistas, tá, não existe outra explicação. Então eu confio, quando o Vladimir Putin fala da prática nazista no território ucraniano, ele não estava mentindo não, tá. É óbvio que esse meio aqui não é suficiente para afirmar o que eu estou falando. Só que eu não estou falando isso apenas por conta desse meio, eu estou falando por conta de todo o histórico que nós temos de estudos aqui no nosso território, que foi identificado, inclusive no Batalhão Azov, tá? Batalhão Azov que atua na Ucrânia, as práticas nazistas já constatavam de anos e anos aqui no Brasil através dos estudos dos nossos cientistas. Então, existe sim essa prática nazista acontecendo e agora tudo se coaduna no entorno do Donald Trump, tá? Do ditador Donald Trump, ok? Então agora eu vou encerrar a live, tá? Deixando esse convite para vocês. Quem quiser me ajudar, se inscrever aqui no canal para maiores informações, tá? Meu nome é Fabiana, eu sou autora e escritora da newsletter Café Vira Página, e também convido vocês a assinarem a mesma, ok? Eu volto aqui de repente hoje ainda, não sei, mas para maiores informações. Gente, aqui no Substack eu ainda não sei como compartilhar o documento à tela, ok? Convido vocês a se inscreverem lá no canal, mas eu coloquei aqui no chat o número do documento. Eu não sei se fica gravado, eu não consigo acessar ainda, mas eu vou ver, mas acho que fica assim, que eu dei uma olhada pelo celular, mas não importa, tá? Deixa eu falar então o número do documento, caso vocês não saibam qual é. Ó, é T não, EFTA 0257 5254. Repetindo, EFTA 02575254, ok? Para o pessoal do Substack. Mas aí dá uma olhada lá também, eu vou tentar fazer uma interseção, ainda não sei como, é porque eu estou começando aqui no Substack também agora, fazendo lives, tá, meu trabalho aqui era outro formato, mas, eu acho que dá pra gente conversar sim por aqui, tá? Eu vou tentar trazer para cá também o mesmo conteúdo do YouTube que ainda não consegui, tá? Mas muito obrigada a todos, agradeço mesmo a presença, agradeço a todos que estão se inscrevendo, que estão, fazendo perguntas, que estão participando, eu vejo que realmente está havendo interesse das pessoas, por um assunto importante como, deve ser, né, por parte de nós, da sociedade. Gente, se a gente não fizer, ninguém vai fazer não, tá? Ninguém vai fazer, o FBI disponibilizou isso tudo, dizendo assim: "Ah, que se dane, né, que se dane as vítimas, a gente não vai fazer nada. Tá aí, vocês façam o que vocês quiserem com isso. Todas as provas aqui pra gente manipular como a gente quiser, tá? Então é isso. Se o FBI não tá ligando, imagina quem no planeta vai ligar, né, se não formos nós. Então tá, gente, uma boa tarde a todos, bom domingo e muito obrigada. Até.